Meu irmão, minha irmã, bendito seja Deus que nos reuniu aqui, no Santuário Nacional de Aparecida, para celebrarmos juntos o 6º dia da novena da Padroeira do Brasil. A você, romeiro, peregrino que aqui está, seja leigo, leiga, religioso, religiosa, diácono, presbítero, cada irmão que aqui se encontra, e também a você, romeiro, devoto de Nossa Senhora, que nos acompanha e reza conosco pela TV, pela rádio, pela internet. A todos vocês, irmãos e irmãs, minha saudação fraterna e cheia de alegria. Aos caros religiosos redentoristas, irmãos e sacerdotes, guardiões e servidores deste Santuário Nacional, eu agradeço a acolhida neste dia de hoje. E a meu irmão, Dom Orlando Brandes, arcebispo metropolitano de Aparecida, quero dizer que seu convite me trouxe muita honra e alegria. Reconheço sua fraternidade e sua confiança ao convidar-me. Muito obrigado. Olhando para a pequena imagem da Virgem de Aparecida, acabamos de escutar o apelo do Senhor. Com Maria e Jesus, ser uma igreja viva e participativa. Sim, estamos aqui como igreja, povo reunido na casa da Mãe do Senhor. Estamos aqui como igreja, juntos, em oração, atentos à palavra de Jesus, o bom pastor. Como povo de batizados, somos igreja viva, que se nutre da palavra e da Eucaristia. Somos igreja participativa, com a expressão de um número incontável de leigos e de leigas, sal da terra e luz do mundo, leigos e leigas que testemunham a fé em Jesus Cristo, no mundo da família, do trabalho, da política, da educação, da economia, da cultura. A palavra de Jesus, há pouco proclamada, segundo o Evangelho de São João, trazia-nos uma exortação. Assim terminava o texto com as palavras de Jesus. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Você, meu irmão, minha irmã, pode imaginar a força desse mandamento no ensino de Jesus, mas também na sua experiência de vida. Vivendo na família de Nazaré, o Filho de Deus bebeu na fonte do amor humano de uma família, o amor humano de sua mãe, Maria, de seu pai, José. Você, meu irmão, você, minha irmã, sabe por experiência própria o quanto o amor de pai e de mãe marcam definitivamente nossa vida. Deixe passar em seu coração neste momento esta expressão que marca nossa história, o amor no âmbito de nossa família, o amor que recebemos de nosso pai e de nossa mãe. Jesus pôde experimentar este amor, o amor de seus pais, de seus amigos e de seus discípulos. Ungido pelo Espírito Santo para realizar sua missão, Jesus sempre esteve cheio do amor do Pai. É por isso que ele disse: como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Jesus é o Filho amado do Pai, mas é também o irmão que nos ama, e nos ama incondicionalmente. Assim também vos amei. Jesus nos ama como é amado pelo Pai. É bonito escutar São João, iniciando o capítulo 13 do seu Evangelho,
e dizendo acerca de Jesus: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus fala de modo tão claro para todos nós: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Com toda a clareza das palavras, Jesus se apresenta como modelo e medida do amor, que nasce da fé no Filho de Deus. Ninguém pode dizer que é cristão se não aceita o mandamento de Jesus. Ele disse claramente: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. Nisto reconhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Podemos e devemos nos perguntar: como foi que Jesus nos amou? Certamente a resposta mais imediata será: Jesus nos amou quando se entregou ao Pai em favor de todos nós na cruz. Sim, esta é a nossa fé. Mas o amor de Jesus, manifestado na entrega da cruz, é o ponto mais alto de uma vida toda assinalada pelo amor às pessoas. E amor bem concreto, com face, com rosto, concretamente dirigido aos homens e às mulheres, nas mais diferentes situações humanas que Jesus encontrou. Recordo algumas, mas você pode também recordar outras, porque você conhece o Evangelho. Jesus amou as pessoas enfermas, acolheu os enfermos que a Ele vieram e foi até aqueles que não podiam vir a Ele. Entrou na casa deles e os tomou pela mão, colocando-os de pé. Jesus até mesmo tocou o leproso, atraindo para si todos os preconceitos, a ponto de o evangelista São Marcos dizer que por causa disso, porque Jesus tocou o leproso, ele não podia mais entrar nas cidades, como era proibido para os leprosos. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele amou as multidões e lhes ofereceu tanto o pão de sua palavra, quanto os pães e os peixes divididos e multiplicados. Jesus amou os seus discípulos. Eles custavam a compreender seus ensinamentos e manifestavam preocupações mesquinhas, discutindo sobre quem era o maior entre eles. Jesus os amava e ensinava-lhes novamente que quem quisesse ser o maior deveria ser o menor. Jesus amou as mulheres e superou todo o preconceito contra elas. Não teve receio de estabelecer um longo diálogo com a samaritana à beira do poço de Sicar, nem de se deixar ser tocado pela hemorroíça quando andava no meio da multidão. Nem mesmo teve receio de ter seus pés banhados e ungidos pelas lágrimas da mulher pecadora na casa de Simão, o fariseu. Meu irmão, minha irmã, toda a vida de Jesus foi assinalada pelo amor. O que Ele nos pediu e ordenou, Ele viveu. São muitos os gestos amorosos de Jesus em favor das pessoas. Assim compreendemos porque Ele nos amou até o fim. Na verdade, Jesus nos amou desde o começo. Se você quiser aprender a amar como Jesus amou, é preciso que você tenha um grande apreço pelos evangelhos e faça dos evangelhos o seu livro preferido. É preciso se alimentar todos os dias da palavra da salvação, da palavra de Jesus. Quanto mais bebemos de modo orante da palavra do Evangelho, mais chances temos de amar como Ele amou, de praticar o seu mandamento, de encarnar em nossa vida
o amor que Ele nos ordenou. Maria, mãe de Jesus, teve esta graça singular. Amou e ama Jesus como seu filho, e por Ele foi e é amada. Maria compreendeu mais que todos nós o mandamento novo. Cheia de graça, Maria acrescentou à sua condição de mãe uma nova condição. Tornou-se discípula do próprio Filho, vivendo o seu mandamento novo, o mandamento do amor. E aqui se encontra parte do mistério da Igreja. Somos povo de batizados. Confessamos a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus e pela vivência do mandamento do amor, somos no mundo sinal do reino de Deus. Ser igreja é viver o mandamento de Jesus. Somente podemos ser reconhecidos como discípulos de Jesus quando amamos as pessoas, quando aprendemos a gostar de gente mais do que de animais, quando tudo fazemos para defender a dignidade da pessoa, desde o útero materno. Hoje, lembramos, é o dia do nascituro. Somos discípulos de Jesus porque fomos escolhidos por Ele. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Da escolha de Jesus decorre a missão. Ele nos escolheu para ir e para produzir fruto. Nos escolheu para ser igreja missionária e samaritana, isto é, uma igreja em saída, como insiste Papa Francisco, uma igreja que vai ao encontro dos que estão caídos, até mesmo nas periferias existenciais. O Senhor nos escolheu para ser uma igreja viva e participativa, uma igreja viva que cuida da vida, que defende e promove a vida das pessoas e a vida da casa comum, nosso planeta Terra. Uma igreja que não compactua com a cultura da morte, com as injustiças, com as discriminações contra qualquer pessoa que seja. Uma igreja viva e profética, que não se deixa paralisar ou intimidar diante de discursos de ódio. Antes, uma igreja que anuncia o evangelho da fraternidade. Em Cristo somos todos irmãos. Uma igreja viva e misericordiosa como Jesus, que acolhe, olha e recupera a vida das pessoas em sua dignidade, tantas vezes ofuscada pelos preconceitos e pela marginalização. Uma igreja participativa, que reconhece no modo comunitário de Jesus viver com os seus discípulos a força e o sentido da vida em comunidade. Uma igreja participativa, que aprende como Jesus a escutar os clamores do povo e se sensibiliza com as fomes das multidões. Uma igreja participativa, que se movimenta para ir ao encontro dos pobres, dos enfermos, dos que se distanciaram. Uma igreja ponte, uma igreja estrada, uma igreja peregrina. Na igreja, como discípulos de Jesus, contamos com uma participação especial, a presença de Maria. Foi Jesus mesmo que nos entregou Maria como nossa mãe, ao dizer do alto da cruz ao discípulo amado: Filho, eis tua mãe. Uma igreja viva e participativa conta com a presença especialíssima de Nossa Senhora. Vocês todos, meus irmãos e minhas irmãs, presentes aqui no Santuário da Virgem de Aparecida, são a mais bela fotografia para compreendermos o que é uma igreja viva e participativa. Com Maria e Jesus, somos esta igreja. Estamos em comunhão com milhares de comunidades eclesiais espalhadas pelo Brasil afora, que se reúnem no amor de Cristo, que se encontram para celebrar a palavra e a Eucaristia, que se organizam em grupos para servir
os irmãos e irmãs que se congregam para celebrar os louvores da Virgem Mãe de Deus. Para concluir, permitam-me recordar as palavras do Papa Francisco em sua visita a este santuário nacional em julho de 2013. Para o Papa, o evento do encontro da imagem de Nossa Senhora da Conceição nas águas do rio Paraíba e tudo o que se sucedeu àquele encontro é revestido de mistério e deixa uma lição para a Igreja do Brasil. Disse o Papa: em Aparecida, Deus ofereceu ao Brasil a sua própria mãe. Mas em Aparecida, Deus deu também uma lição sobre si mesmo, sobre seu modo de ser e de agir. Uma lição sobre a humildade, que pertence a Deus como traço essencial e que está no DNA de Deus. Há algo de perene para aprender sobre Deus e sobre a Igreja em Aparecida. Um ensinamento que nem a Igreja no Brasil, nem o próprio Brasil devem esquecer. Nós podemos dizer ao Papa Francisco: não vamos esquecer a lição de Aparecida. Ao acolher a Mãe de Deus em nossas vidas, queremos tudo fazer para praticar o mandamento novo dado por Jesus e fazer de nossas comunidades uma igreja sempre mais viva e participativa. Ó Virgem de Aparecida, sede companheira do povo brasileiro nas estradas da vida e nesses tempos difíceis. Ó Mãe Negra do Brasil, afasta do povo brasileiro as tentações da violência, do preconceito, das discriminações. Ó Senhora do Magnífica, ensina-nos a amar e servir os pequenos, os pobres, os marginalizados. Ó Virgem de Aparecida, ajuda-nos a ser uma igreja viva e participativa. Amém.